O próximo trimestre se aproxima e já está bem aí. Estamos nas últimas lições dessa revista, onde temos aprendido muito sobre a palavra de Deus. No entanto, no vídeo de hoje eu tenho a finalidade não de falar da revista do primeiro trimestre, mas de dar algumas dicas de como se preparar, de como estudar para a próxima lição do ano letivo da CPAD, o segundo trimestre. Essas dicas são importantes e eu as tenho utilizado na preparação dos subsídios e agora quero compartilhar com vocês. Não somente isso, mas também vou lhe apresentar vários materiais de pesquisa. Tenho certeza que irão abençoar e enriquecer a sua vida. Fique comigo até o final. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou Murilo Alencar e me sinto muito feliz neste momento em poder compartilhar com vocês algumas dicas e materiais que são indispensáveis para a preparação e o estudo do segundo trimestre do ano letivo de 2022 da nossa querida CPAD. Os irmãos são conscientes que nos próximos dias estaremos estudando uma nova revista que tem como tema geral os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nos aprofundaremos no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho conforme escreveu Mateus. Nesses capítulos está contido o Sermão da Montanha, o primeiro grande sermão dos 5 pregado por Jesus neste Evangelho. O comentarista deste trimestre é um distinto servo de Deus, pastor Osiel Gomes. É alguém marcado pela pregação apaixonada. Ele tem um jeito único de transmitir à igreja aquilo que Deus coloca no seu coração. Além do mais, é um homem profundo nas Escrituras. Líder da Assembleia de Deus em Tirirical, em São Luís do Maranhão. Tendo feito aqui a devida apresentação da nossa próxima revista, eu quero lhe dar algumas dicas de como se preparar para esse próximo trimestre, onde nós estaremos estudando essa lição que acabei de apresentar aqui a vocês. Veja, meus irmãos, são dicas pessoais. Eu estou utilizando essas dicas, são pelo menos 2, e o restante aqui eu vou estar apresentando os materiais. Eu fechei aqui o tablet, tem alguns livros que estão no Kindle. Inclusive, a revista que eu estou utilizando ainda está no Kindle, porque a CPAD, ela atrasou e a revista física ainda não chegou. A primeira dica que eu quero lhe dar, você tem que ter quase que decorado o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Mas, irmão Murilo, são muitos versículos, são 3 capítulos, minha memória é ruim, não tenho como decorar todos esses versículos. E é justamente aí onde entra uma dica de ouro que eu estou utilizando, estou vivendo ela há alguns dias e quero dividir com vocês. Eu sei que são muitos versículos, minha memória também é ruim, eu não tenho facilidade em decorar textos, eu sei o que o texto diz, eu sei o que o texto fala, tenho facilidade de interpretá-los, mas em decorar capítulo e versículo eu sou muito ruim. O que é que eu estou fazendo para ter um domínio sobre o capítulo 5 até o capítulo de número 7 do Evangelho conforme escreveu Mateus? Eu estou tirando todos os dias 15 minutos do meu tempo para me dedicar à leitura desses 3 capítulos. Como assim? É a primeira dica que eu lhe dou. Todos os dias, seja ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, faça a leitura do capítulo 5, do capítulo 6 e do capítulo 7. Eu já estou fazendo isto há 10 dias. Estou lendo todos os dias os 3 capítulos em voz alta. Às vezes, depois da leitura, eu os escuto em áudio. E isso vai fazendo com que o conteúdo que está nessas passagens, eles sejam impregnados em nosso coração, eles fiquem gravados na nossa mente. Eu já tenho um panorama geral de todo o Sermão do Monte, desde as beatitudes, quando Jesus ele começa a falar ali as bem-aventuranças, até a sua conclusão no capítulo de número 7, quando ele expõe
a diferença entre aquele que ouve e guarda e entre aquele que ouve e não guarda a palavra de Deus. É a parte final do Sermão do Monte. E eu sei que dentro desse sermão, Jesus vai tratar sobre muita coisa. Ele vai falar sobre divórcio, sobre adultério, sobre as disciplinas espirituais de dar esmola, de jejuar, de orar. É muito assunto que será tratado aqui. E como é que a gente encarna os ensinos que estão aqui? Lendo, meditando e procurando colocar em prática. Tentando fazer com que a minha vida se adeque ao que está escrito e não o contrário, adequar o que está escrito à minha vida. A gente olha para as escrituras e extrai as verdades delas e essas verdades nós procuramos aplicar em nossa vida diária. Então, dentro desses 90 dias que virão aí, onde estudaremos essa próxima revista, eu estou olhando de forma diferente para a prática do jejum, para a prática de dar esmolas, para a prática da oração. Por quê? Porque a leitura vai fazendo com que aquilo que está escrito fique na nossa mente. Eu já li 10 vezes. E eu sei que ao terminar esse trimestre, eu terei lido aqui esses capítulos mais ou menos 100 vezes. E olha aí, meus irmãos, façam isso. É apenas 15 minutos do tempo de vocês. Todos os dias, durante esse trimestre, leiam o capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Me detenho muito aqui nessa dica, me empolgo quando falo sobre isso aqui. Dá até vontade de começar a pregar sobre o Sermão do Monte. Mas preciso lhe dar uma segunda dica. Daqui a pouco eu vou lhe apresentar muitos materiais e vou lhe dizer o que é que eu estou fazendo frente à leitura desses materiais. É a segunda dica que lhe dou. Tudo o que você lê como material de apoio para o estudo dessa revista, comece a fichar. Como assim, irmão Murilo? Se você gosta de escrever, arrume um caderno, vá fazendo a leitura do material de apoio, marcando as partes mais importantes e escrevendo no caderno. Ou, se não escrevendo as partes mais importantes, você vai reescrevendo cada capítulo dos materiais de apoio que você está lendo com as suas palavras. E isto ajuda na fixação do conteúdo e também para uma pesquisa mais rápida quando você estiver ministrando cada aula das 13 do próximo trimestre. No meu caso, eu não estou escrevendo, eu estou digitando. Abri uma planilhazinha lá no Word, uma paginazinha no Word e comecei a escrever. Vou lá, consulto o material de apoio, faço a leitura de todo um capítulo e quando termino a leitura desse capítulo eu vou fichando o livro. Vou colocando ali as partes mais importantes, vou colocando alguns pensamentos pessoais, eu entendi isso, eu entendi aquilo outro, algumas aplicações que surgem e alguns capítulos eu não faço aquele Ctrl+C, Ctrl+V. O que é que eu faço? Eu reescrevo os capítulos nas minhas próprias palavras, dentro do meu próximo entendimento. São as duas dicas que quero lhe dar para a preparação e o estudo do próximo trimestre. São dicas que eu estou vivendo e tem funcionado, tem dado muito certo e agora estou compartilhando com vocês. Vamos aqui à apresentação de alguns materiais. Eu vou apresentar primeiro aqui os materiais que eu não tenho em mãos. Estou utilizando eles no Kindle. São alguns materiais que os irmãos podem estar adquirindo. O primeiro deles, eu até posso lhe dizer assim com uma certa segurança, é o que eu estou mais gostando. É aquele material que eu estou lendo e pensando assim, devia ter lido isso aqui antes. É o livro chamado O Sermão da Montanha, de Dwight Lloyd Pentecost. E ele coloca aqui, já na abertura de seu livro, que são introspecções odiernas para um estilo de vida cristã. Esse livro aqui é muito profundo. O Pentecost, ele é aquele escritor que lhe envolve pela clareza com a qual ele escreve. E a cada capítulo, o nosso coração é quase que atingido como uma espada. Nossa alma é transpassada pela palavra de Deus. E quase que aquele versículo de Hebreus 4:12 se cumpre em nossa vida. A palavra vai lá na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e vai discernindo as intenções do nosso coração. Então esse autor, ele tem essa característica de falar de forma simples, mas também muito profunda. O segundo livro que estou utilizando para pesquisa e preparação do próximo trimestre
É um livro de um escritor já muito conhecido, D. Carson. O título do livro é O Sermão do Monte, exposição de Mateus capítulo 5 ao capítulo de número 7. Esse livro é da editora Vida Nova. O primeiro livro é da editora Vida e o segundo da editora Vida Nova. O terceiro livro que estou utilizando é da editora Vida, e esse livro aqui ele tem o título seguinte: O Sermão do Monte, de John Wesley. Aqui a gente encontra uma biografia do autor, algumas ilustrações e um guia de estudo completo. O texto foi traduzido cuidadosamente e revisado em linguagem atualizada. Por que é importante essa informação? Porque aquilo que está presente nesse livro aqui não está na linguagem rebuscada do século de número 18, século de número 19, mas já é uma linguagem atualizada sem mudar a essência do conteúdo. John Wesley, considerado pai do metodismo, foi alguém muito profundo nas escrituras e as suas meditações sobre o Sermão do Monte certamente nos dão amplitude quanto à aplicação das verdades presentes nesses capítulos. E o outro livro, ainda digital, que estou utilizando aqui, é um livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Esse livro é fenomenal. Ele é uma compilação de estudos sobre os capítulos 5 a 7 de Mateus. Então ele é uma obra já mais extensa, é um material que tem mais ou menos 610 páginas. Ele vai ali, versículo por versículo, descrevendo cada detalhe, dentro de sua experiência, dentro de seus conceitos, dentro de sua visão, dentro de sua hermenêutica sobre o Sermão do Monte. É uma obra muito indicada por todos os estudiosos da Palavra de Deus. Esse livro, ele é publicado pela editora Fiel. Trouxe aqui a vocês os materiais, considero até mais importantes que tenho utilizado para a minha leitura. Estou lendo todos esses livros aqui. E agora eu quero apresentar alguns materiais físicos que tenho aqui em minha biblioteca. O primeiro deles, eu vou partir intencionalmente de um comentário exegético. Esse comentário ele é da editora Shed, Shed Publicações. Ele é comentado pelo D. Carson, diferente do livro que nós acabamos de mencionar aqui a vocês. Esse comentário ele é mais técnico, ele é um tanto acadêmico, ele vai se deter em questões de palavra, de tradução, de significado, de uma construção gramatical. É um comentário exegético, não tem aplicações, ou pelo menos não tem muitas aplicações dentro desse comentário. Ele vai discutir o texto. Ele vai falar sobre as particularidades do texto. Então a gente sempre parte de um comentário exegético para lá no final nós termos contato com um comentário pastoral, ou como queiram alguns chamar, comentário devocional. É o primeiro livro aqui, vou colocar ele aqui para melhorar a nossa visibilidade aqui. O segundo livro que estou utilizando ainda para pesquisa dentro desse trimestre, lógico, ele não é específico sobre o Sermão do Monte, mas ele vai trazer aqui alguns pontos históricos e culturais. É esse livro aqui, Comentário Histórico Cultural da Bíblia, do Craig Keener, da editora Vida Nova. Muito bom também. A gente sai de uma parte técnica para uma parte histórica cultural, alguns costumes, o que significa a palavra racá. Todo aquele que chamar o seu irmão de racá será réu do sinédrio. Por que Jesus faz essas construções? Tem um texto dentro do Sermão do Monte que é muito interessante. Jesus diz o seguinte: olha, se concilie com o seu adversário enquanto estiverem no caminho. Porque pode acontecer de ele te entregar ao juiz, o juiz vai te entregar ao oficial e o oficial vai te encarcerar. E eu lhe digo que você não sairá de lá até pagar o último centavo. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? São expressões... Pronto, tem uma expressão também. Olha como aquela primeira dica lá, ela funciona. Olha como o sermão está na nossa mente. Por que é que no capítulo de número 5, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que veio a multidão, estava presente, os discípulos se aproximaram dele. Aí a Bíblia diz assim: e abrindo a sua boca, começou a ensinar. É lógico que ele tinha que abrir a boca para ensinar, para pregar. Mas essa expressão, por que ela está registrada na Bíblia? É uma expressão idiomática da época que tem uma finalidade. E isso a gente aprende quando estuda
o contexto histórico e o contexto cultural. Tenho esse outro comentário aqui, já saio agora, tá até marcadinho aqui com esse papelzinho aqui, esse marca-texto. E veja só, esse comentário aqui, ele é comentário do Novo Testamento, do William Hendrickson. Esse livro é uma raridade. Eu achei ele num acervo em uma loja lá de São Paulo. Comprei até pela Shopee. Ele é a primeira edição desse comentário. William Hendrickson, ele vai de forma expositiva. Aqui é um comentário expositivo. De forma expositiva, ele vai comentar o Evangelho de Mateus e certamente eu estou me valendo das reflexões da pesquisa desse autor para entender melhor o capítulo 5 ao capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus. Partindo agora, veja, a gente saiu de um comentário exegético, passou por um histórico-cultural, por um expositivo, e esse comentário do Hernandes Dias Lopes, alguns vão dizer, ele é expositivo. Certo, ele é expositivo. No entanto, ele é mais um comentário pastoral, mais um comentário devocional. E eu consulto ele, por último, justamente para que as minhas aplicações, elas não sejam as mesmas aplicações do Hernandes. Eu posso utilizar as aplicações dele, mas quando eu estudo um comentário exegético, eu entendo o texto e a partir do meu entendimento do texto, eu posso começar a construir aplicações que são pessoais, aplicações individuais, aplicações que são de autoria própria, de um entendimento completo do texto. E com isso, a gente consegue ser mais cortante. Aqui, muitas vezes, quando recorremos primeiramente a um comentário pastoral, as nossas aplicações elas já são influenciadas. Então, a gente não meditou, não pensou muito sobre o texto, a gente já vai para uma coisa pronta. Mas, não podemos descartar esse comentário, ele é muito importante, ele é editado pela editora Ragnos. E, olha, irmãos, aqui é um material excelente, mas eu deixaria ele por último. E, por fim, nós ainda aqui utilizamos o comentário do Warren Wiersbe. Esse comentário também, o Warren Wiersbe é pastor de pastores, né? Ele é conhecido assim, o pastor de pastores. É um comentário da editora Geografia. Diga-se de passagem, a editora Geografia, ela produz materiais de altíssima qualidade. Inclusive, a Bíblia que eu estou utilizando agora, a edição comparativa, também é publicada pela editora Geografia. E tem utilizado esse material para pesquisa também do próximo trimestre do ano letivo de 2022. Irmão Murilo, se apresentou tanta coisa aí, eu quero lhe dizer que não existe caminho fácil quando o assunto é se aprofundar na palavra de Deus. Não existe esse negócio de facilidade. Se aprofundar, garimpar, cavar, dá trabalho, irmãos. Exige tempo, exige paciência, exige meditação, exige muitas vezes, ou na maioria das vezes, jejum e oração, pedindo graça, misericórdia a Deus, para conhecer as verdades, para aplicá-las corretamente. Então, sempre tem esse caminho do sacrifício. Mas, onde há sacrifício, há recompensa. Depois de ter apresentado tudo isso aqui, e tenho dito aos irmãos, há várias recompensas para aqueles que estudam a palavra de Deus. Não só a recompensa de receber a graça do conhecimento, não só a recompensa de crescer espiritualmente, no sentido das práticas espirituais e da comunhão com Deus, mas também receber a bênção de poder compartilhar aquilo que Deus coloca no meu coração ou no coração daquele que estuda e vê outras vidas sendo edificadas, sendo mudadas, sendo abençoadas por meio da ação graciosa do Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. Tendo dito isso, eu quero lhe pedir que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o teu like aí nesse vídeo, compartilha ele nos grupos com os professores da escola dominical e quero aqui ainda lhe fazer uma apresentação de duas coisas importantes. Era para não ter feito lá no começo, mas ainda estamos em tempo de fazer. Primeiro, se você deseja se aprofundar no estudo da hermenêutica, da exegese, da homilética, da bibliologia, da oratória, nós temos um curso preparado para você. É a ferramenta do pregador iniciante. É uma ferramenta completa em todos os âmbitos. O link está aqui na descrição do vídeo. E também nós estamos preparando outra ferramenta, não é agora uma ferramenta voltada para pregadores, é uma ferramenta muito mais específica para os professores de escola dominical, onde nós traremos para os irmãos
slides profissionais, infográficos, subsídios teológicos mais robustos, curso preparatório para superintendente, dirigente, professor, adjunto, secretário, um curso de como funciona a escola dominical, um curso de como preparar uma aula para a escola bíblica dominical. E sabe quem é que está ministrando nesse curso? Pastor Anderson Silva. Então, meus irmãos, o link para que os irmãos tenham mais informações, é um link de um grupo exclusivo no Telegram, está aí na descrição do vídeo. Convido a vocês a se prepararem, a estudarem, a gastarem tempo com o Senhor e com a leitura para o próximo trimestre do ano letivo de 2022. Não se esqueçam, abram a jaula. A paz do Senhor Jesus.